Meus caros, vivam! Já há algum tempo que não estou no vosso convívio, 2 dias, tive que fazer uma data de operações aqui no nosso agrupamento de escolas, entrega de prémios em 3 escolas, estive a fazer o som e é uma atividade muito desgastante e muito estressante e depois no final do dia não tenho força anímica para, enfim, abraçar mais esta atividade, que não é diária, mas é quase. Muito obrigado a todos, peço desculpa àqueles que ficam à minha espera, mas realmente isto é quando eu posso, é quase todos os dias, mas às vezes há realmente falha. Sou eu e o Costa, fartamo-nos de falhar. Só que as minhas falhas não trazem prejuízo para o povo e as de Costa é aos milhões de cada vez. Já lá iremos. Ficámos aqui, meus caros, no último capítulo, ficámos neste último vídeo, as reações, as minhas e as do Chega às últimas notícias, boas notícias, notícias que permitem ao Chega concorrer às eleições da Madeira, mas logo a seguir vem uma triste notícia digna de um país do terceiro mundo. O tal genocídio de que eu falo insistentemente, porque não é outra coisa, na minha opinião, o genocídio do SNS que continua em marcha e em velocidade acelerada. Estes casos não são mais do que 1/10 daqueles que acontecem. São alguns que vêm para a comunicação social porque as famílias, enfim, têm algum reconhecimento público ou porque fazem queixas junto das televisões, mas a verdade é que a esmagadora maioria destes casos em que os idosos, e não só, se deixam abandonados dentro ou fora dos hospitais e centros de saúde, são em catadupa. Isto é talvez 1/10. Morrem todos os dias mais do que 10 vezes daquelas que nós temos conhecimento através das televisões. Neste caso, o idoso morreu no corredor da Beatriz Ângelo à espera de ser transferido para o Santa Maria. O seu problema ficou resolvido, da mesma forma que o SNS resolve problemas, pelo menos desde 2004, desde o ano em que deixou o meu pai abandonado durante 6 dias com um infarto de miocárdio e nem quis saber do que era. Para sabermos de que é que o meu pai faleceu, tivemos que ser nós a pedir uma autópsia, porque o hospital nem isso quis saber. Os hospitais da Universidade de Coimbra nem sequer quiseram saber de que é que o meu pai morreu depois de 6 dias de andar a correr a hospitais de ambulância. Não lhe deram um copo de água sequer. Fui eu que tive que lhe dar nas urgências. É brutal. O genocídio. Bom, tentar silenciar o Chega na Secretaria é uma atitude antidemocrática que nós não vamos tolerar. A reação de André Ventura e do Chega realmente àquilo que se passou, à tentativa que nos fizeram de não podermos concorrer na Madeira. Mas vejam como comunistação socialista, e neste caso digo bem, neste caso é mais a comunistação comunista mesmo, pois é o Diário do Kremlin. O Diário do Kremlin diz que tribunal que o Chega rejeita valida candidatura às eleições da Madeira. Chamam isto de jornalismo, eles chamam de jornalismo. Eu é que chamo de jornalismo mesmo porque o é. Como é que permitem que um jornalista destes escreva uma peça destas? Tribunal que o Chega rejeita, valida candidatura às eleições na Madeira. Tudo contra o Chega. Da esquerda à esquerda na mesma, é tudo contra o Chega. É brutal esta comunistação social, o que vale é que está tudo na falência e eu tenho a certeza que quando nós formos governo, a maior parte deste jornalismo já está no desemprego. É mal na mesma, que somos nós que vamos ter que o sustentar, mas mais vale assim. Antes quero sustentar um jornalismo destes sem fazer nada, enfiado num centro de emprego, do que ter que ler estas baboseiras e estas misérias que eles escrevem. Uma autêntica javardice do Diário do Kremlin. Tribunais estiveram parados devido à falha no sistema sítios, como se recordam, foi o dia inteiro, milhares e milhares de processos ficaram parados. Agora não porque houvesse alguma greve dos funcionários judiciais, mas sim porque o próprio sistema está podre. E não faz mal, porque entretanto o governo comprou mais 29 mil computadores para acomodar as eleições europeias. Quem quiser votar por voto eletrónico pode, e já sabe que vai ser roubado, e quem não quiser votar e quiser ter a certeza que o seu voto não vai parar ao partido contrário, o melhor é ir lá, mas não 15 dias antes, não uma semana antes, ir lá no próprio dia. Só assim é que garantimos que a fraude é mínima. Enquanto votarem em computadores, meus caros, vocês estão a votar no A e vai aparecer o voto no partido X e não teremos possibilidade nenhuma de confirmar se o nosso voto foi bem entregue. Olha, pensem nisto, nem sequer recontagens pode haver.
Já viram isto? Nem sequer recontagens pode haver. É o número que lá aparecer e nem sabe como é que lá aparece. Ninguém sabe. Meus caros, temos que investir, diz António Costa. Temos que investir. António Costa defende a aposta nas creches para aumentar a capacidade de resposta. É uma das promessas mais demagógicas que eu alguma vez ouvi, que é difícil também dizermos qual é a mais demagógica de todas, pois elas todas se ultrapassam umas às outras. A promessa de hoje ultrapassa em demagogia e em mentira a promessa de ontem, mas é assim que ele vive e o povo continua a deixar, e acima de tudo Marcelfi continua a deixá-lo chamá-lo de macaco, que é brutal, isso é brutal. Bom, mas já lá iremos. Então, esta não é só a maior mentira descarada de Costa, porque há milhares de outras mais. Nunca saberemos qual é a maior mentira de Costa, é muito difícil dizer. Impossível identificar a maior. Já vamos ver o que é que acontece às creches a seguir. A Auto Europa vai pagar 95% dos salários durante paragem de produção e aplicação do layoff. Eu tenho aqui alguns relatos que eu espero que não sejam apenas sensacionalistas, que me garantem, pessoas que lá trabalham, que me garantem que isto é o primeiro passo para a Auto Europa fechar em Portugal. Eu não quero acreditar, porque a Auto Europa equivale a mais de 1,5% do PIB português. Eu espero que isso seja mentira, mas já não é a primeira, nem a segunda, nem a 10ª mensagem que recebo a dizer cuidado que isto é o princípio do fim, isto é uma manobra para isto daqui a pouco tempo fechar. Espero que tal não aconteça, mas quando a esmola é muita, como eu digo, o pobre desconfia. 6 obstetras do Hospital de Santa Maria pedem demissão. É porque se sentem bem a trabalhar, não é verdade? É porque têm condições de trabalho, não é verdade? Pois, é exatamente pelo contrário. Santa Maria, não esqueçam, é o maior hospital do país e temos aquilo tudo em obras, não é? Temos a ginecologia em obras, a obstetrícia nem sei se está em obras, se não, mas em causa, dizem eles, estão as condições de insegurança e falta de respeito. Quando 6 obstetras se demitem por insegurança e falta de respeito, a insegurança não é relativamente a eles, insegurança relativamente aos atos médicos. Ora, se em causa estão as condições de insegurança e falta de respeito, insegurança diz tudo, meus caros, não é preciso dizer mais nada. Falta de condições de segurança, portanto, condições de insegurança, é o que está escrito, não é preciso dizer mais nada. O doente que entre naquele serviço tem tudo menos segurança, e este é o maior hospital de Portugal. Não é preciso dizer mais nada para mostrar o genocídio que está a ser levado a efeito neste preciso momento em todo o SNS. O Conselho de Estado, que terminou, completou, digamos, o tempo regulamentar, recordem que o Conselho de Estado foi interrompido em julho, 21 de julho, salvo erro, porque António Costa não teve tempo de intervir, tinha que ir apanhar o avião para ir ver o jogo da seleção feminina de futebol. Ora, então interrompeu-se ali o Conselho de Estado e retomou-se anteontem o Conselho de Estado. Mas acontece que as razões invocadas foram inúteis, porque António Costa não usou da palavra. Portanto, não valia a pena ter interrompido o Conselho de Estado. Foi para pôr água na fervura, os conselheiros estavam todos a criticar o governo, ou quase todos, a coisa ficou por ali. Bem, depois a gente continua em setembro, mas para nada. O próprio Marcelo já tinha dito que já tinha o seu discurso de encerramento feito antes de ouvir Costa, e Costa nem sequer abriu a boca. Agora vem-se a saber que já tinham combinado aquele que não abria a boca. É inacreditável. Andamos aqui com estes probleminhas entre amus do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, cada um no seu galho, como ele dizia, e o principal problema parece que é este. Não é este o principal problema, é que este país está à beira da bancarrota, o povo está à beira da fome e eles andam aqui com estas coisas dos Conselhos de Estado e interrompe, não interrompe, fala, não fala, e estou amoado contigo. Inacreditável. O meu vídeo, cada macaco no seu galho, foi exatamente isto que disse António Costa à entrada para este Conselho de Estado. Cá fora falou aos repórteres, disse cada um no seu galho, não disse macaco, mas toda a gente sabe a que é que se refere, porque o provérbio tem a ver com macacos, não tem a ver com peixes-espadas, nem com polvos, tem a ver com macacos. Cada macaco no seu galho, portanto chamando a outro de macaco, mas também tendo a chamar-se assim indiretamente, porque cada um no seu galho são 2 macacos. Bom, e a verdade é que ele cá fora falou, disse o que quis e lá dentro não abriu a boca. É isto que o Conselho de Estado merece, é isso que esta instituição merece, é que Costa não diga nada lá dentro.
E o povo também merece isso. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros de Caminha foi furtada em frente ao quartel. Felizmente voltou a aparecer. O que eu pedi aqui em cima é que aproveitem-se o ladrão para motorista, porque neste momento devemos ter algumas, sei lá, 10 mil ambulâncias em todo o país paradas por falta de motoristas. As ambulâncias estão lá, mas elas não trabalham sozinhas, ainda não vão sozinhas ao local do doente para o recolher e, portanto, as ambulâncias estão paradas. Conheço corporações de bombeiros aqui no interior que têm 10, 12 ambulâncias e têm 1 ou 2 motoristas. Não têm mais. Portanto, as outras ambulâncias não servem para nada. E ainda não ouvi ninguém dizer isto. As pessoas continuam a doar ambulâncias, coitadas, a dar ambulâncias. No outro dia, um casal de milionários deu 24 ambulâncias ou uma coisa qualquer deste género a corporações de bombeiros. E para nada, porque não há quem as conduza, amigos. São 2, 3 motoristas por corporação de bombeiros. Para que querem 24 ambulâncias? Para estarem lá todas estacionadas a apodrecer? Por amor de Deus. É preciso motoristas. Gente que conduza as ambulâncias. Ambulâncias há com fartura. Não há quem as conduza. Ok? Pois é. O salário de metade dos portugueses empregados não chega para as despesas. E eu a pensar que o principal problema do país era se o Costa estava amoado com o Marcelo ou se o Marcelo estava triste com o Costa. Eu a pensar que era isso, afinal não. Afinal parece que há aqui outro problema, que o sorriso de Costa, como eu digo cá em cima, não resolve. E o problema é simplesmente este, é uma coisa de sumenos. É que o salário de metade dos portugueses empregados não ganham para as despesas dos empregados. Depois tem um exército imenso de portugueses desempregados a receber porque se recusam a trabalhar. Repito, não é aqueles que precisam, porque já não podem trabalhar. Não são aqueles que estão em fim de carreira com várias doenças e comorbilidades, como agora se chamam. Não, estou a falar de rapazes novos, 30 e tal anos, 40 anos, recusam-se a trabalhar. Oferecem-lhes 3, 4, 5 empregos e eles recusam-nos todos. Uma por causa deste motivo, a segunda por causa do outro, a terceira por causa do outro, e agora, como nunca mais ninguém deixou de receber subsídio de desemprego, isto também ninguém vos diz, desde o tempo da Covid, que nunca mais foi cortado nenhum subsídio de desemprego. Continua toda a gente a receber, pode recusar 1 milhão de vezes esta informação que tenho de um centro de emprego aqui da região. Ninguém nunca mais foi cortado. Ou seja, nós todos continuamos a pagar para quem se recusa a trabalhar. Também não ouço ninguém dizer isto. E é por isso, meus caros, também por isso, que há tanta falta de mão de obra. É que as pessoas estão em casa a receber o subsídio de desemprego de há 4 anos. Há 4 anos foram desempregados, continuam a receber hoje. Também ninguém vos diz isto. É inacreditável, não é? Porque quando acaba, mete-se um outro requerimento ou uma outra coisa qualquer para dizer que ao abrigo do decreto-lei, não sei o quê, a pessoa continua a receber. E vai continuar a receber eternamente, portanto nunca mais vai querer trabalhar. Mas é pouco, subsídio de desemprego não é igual ao ordenado? Pois não, mas também não precisa de se deslocar para o local de trabalho, não precisa de almoçar fora. Portanto, feitas as contas, a diferença entre ficar em casa e ir trabalhar são meras centenas de euros. Talvez 150 euros, 200 euros, vale mais ficar em casa. Sempre a gente se poupa e vamos fazer uns pescados que rapidamente se arranjam, a economia paralela, obviamente, os tais 150, 200 euros. Portanto, nunca mais ninguém vai querer trabalhar, meus caros. Enquanto não cortarem o subsídio de desemprego a quem pode, mas se recusa a trabalhar, nós nunca mais vamos ter mão de obra suficiente. Qualquer dia temos aí 1 milhão de desempregados, tudo rapazes novos à espera de nada, porque seja o que for que lhe apareça, eles dizem liminarmente, não posso trabalhar, dói muito as costas, não tenho uma unha encravada, não posso ir trabalhar. Como é que eu posso ir trabalhar? Tenho a unha do dedo mindinho e do pé esquerdo encravada, não posso, de maneira nenhuma. E portanto é isto que nós temos em Portugal, um país completamente podre, cada vez mais pobre, com a população cada vez mais pobre, já toda a gente sabe, até os meios de comunicação social o dizem descaradamente que não há país a empobrecer mais do que Portugal em toda a Europa, não sei se no mundo haverá, mas na Europa não há, não é? Já somos o terceiro mais pobre em que o povo vive com mais dificuldades e tudo bem, está tudo bem, porque o problema é se o VAR podia ter usado o telemóvel ou não naquele último jogo. Esse é o problema das televisões e esse é o problema de metade da população. É verdade que o árbitro usou o telemóvel, mas isso é que nos interessa a todos, meus caros, que é para sermos cada vez mais pobres e para sermos cada vez mais estúpidos. Olhem aqui agora sobre Viseu, o meu distrito, o distrito onde eu nasci, autoestrada para Viseu, Coimbra, 0. Promessa falsa. Comboio em Viseu, 0. Promessa falsa. Universidade Pública para Viseu,
zero, promessa falsa. Centro Oncológico e Radiologia de Viseu, zero, promessa falsa. Nova barragem de Fagilde, zero, Fagilde é a terra da minha mãe, promessa falsa. Isenção de portagens A25, prometida já não sei quantas vezes, zero. Fazedor, sim, mas de promessas. Aqui estão os dois protagonistas, enfim, um ninguém conhece, foi presidente da Câmara de Mangualde, hoje é deputado da Nação, também não abre a boca, e o outro é o Costa, que mais valia que não abrisse. Eu antes queria ouvir o deputado do PS do que Costa, porque Costa já sabemos que cada vez que abrir a boca é mentira, mas o outro não anda lá muito longe, porque tudo isto foram promessas feitas em Viseu, e até hoje, bola, fazedores de promessas falsas, isso sim. Cada macacosta e cada macarcelo no seu galho. É preciso dizer mais alguma coisa? Pois não. Voando, diz o público.pt, isto faz parte da comunistação socialista. Voando sobre um mar de plástico no desértico sul de Espanha. Bem, eu era novo e já havia isto. Há 15 anos que isto existe. A gente vem de longe, pensa até que há ali qualquer coisa que é neve. Quando o sol bate, a gente ao longe, a 100 km de Almeria, pensa que aquilo que é neve. Quem não souber, depois vê que é plástico. Bom, são quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros quadrados de plástico. Sanches, o super feminista, repito, não faz nada para acabar com isto. Então o plástico não é o impedimento para o planeta sustentável? Então aquela conversa da sustentabilidade e dos combustíveis fósseis, e o plástico vem dos combustíveis fósseis, e depois o efeito de estufa. Mas é que isso são mesmo estufas. Afinal a estufa é boa para a vegetação. E eu pergunto, então, mas a vegetação não faz parte do planeta? As ervas são aliens? As plantas são aliens? Não, as plantas são cá. Então, mas as estufas fazem bem às plantas, pelos vistos. Então, é todo ao contrário do que nos dizem na escola, não é? Pois é, cá está. Então, se estamos a destruir o planeta, estas plantas que estão todas, toda esta área cultivada, toda aquela vegetação, toda aquela agricultura que está sob plástico, devia estar morta. Mas não, gastam milhões a cobri-las com plásticos, a fazer o efeito estufa. Então explica-me de uma vez por todas, explica aos meus alunos porque é que o efeito estufa faz mal ao planeta. Se as plantas só assim é que nascem, é que crescem mais, é que dão rentabilização à agricultura, se é através das estufas que se conseguem tirar milhões à agricultura e as plantas florescem, como é que o efeito estufa faz mal ao planeta? Expliquem lá, a ver se eu percebo.